Olá, nós vamos dar continuidade aqui abordando o tema no breaks, né? É importante observar-se que o no break tem uma história, né? Eu vou abordar um breve histórico a respeito do no break, alguns aspectos técnicos e suas aplicações. Então, retroagindo no tempo, a década de 70, 80, as operações, de maneira geral, tanto nas estruturas de negócio, indústria, governo, as operações eram todas, vamos dizer assim, eletromecânicas. Os escritórios possuíam máquinas de datilografia. A partir da década de 90, quando se inicia, vamos dizer assim, no Brasil, a informatização dos processos, vem surgindo aos poucos a necessidade de uso de equipamentos que possibilitasse a continuidade das operações mesmo nas falhas de energia. Naquela época, até a década de 90, não existia no mercado brasileiro no-breaks, como existe hoje. Os no-breaks eram restritos a grandes corporações, normalmente na sede das suas matrizes, São Paulo, Rio, basicamente, e as operações links, vamos dizer assim, operavam através de núcleos de processamento de dados, onde se colhia no final de um dia todos os resultados das operações, seja elas financeiras, seja elas administrativas, e recolhia-se ao núcleo de processamento de dados, os digitadores digitavam esses elementos e transmitiam para o computador central que ficava na sede da empresa. A partir da década de 90, esse processo começa a mudar e as máquinas, os processadores, começaram também a ter maior velocidade de processamento. Com isso, começa-se no Brasil a produção de no-breaks. Naquela época, a grande maioria que era usado e era fabricado e usado eram os short breaks. Dado a condição de que os computadores ainda possuíam uma fonte de alimentação razoavelmente potente, com recursos de capacitores e componentes internos, que davam às fontes uma capacidade de respostas melhores às falhas de energia. A partir do ano 2000, isso muda completamente, porque as máquinas, basta lembrar aí o bug do milênio, as máquinas passaram a ter velocidades bastante elevadas, super elevadas, vamos dizer assim, mudando todo o perfil das operações até então. A partir daí, também muda a estruturação dos centros de processamento de dados, ou seja, as organizações foram horizontalizadas, de forma que agora, em cada local das operações de uma determinada empresa, ela pode ter um computador lá no seu canto, lá em um determinado lugar da sala, onde pudesse ele estar linkado com o computador central e todo o processo de digitalização acabou, porque a máquina, o processador agora estava trabalhando online, criou-se as estações de trabalho. Então, em cada lugar, imagina uma empresa comercial, onde você tinha 10, 15 máquinas, todo mundo estava linkado online no computador central através do seu servidor local. A partir daí, todo esse processo de evolução da área de TI, ela precisou ser acompanhada também com equipamentos de energia elétrica que suprisse suas demandas. Surge, então, a necessidade de você ter no-breaks que tenha operação online,
Ou seja, ele não pode ter mais tempo de interrupção, porque os tempos de interrupção, ou seja, o tempo de transferência entre a falta da energia elétrica e a entrada em operação do inversor à época, era extremamente prejudicial e desligava os computadores que estavam operando em estações online. Então surge a necessidade de um equipamento que suprisse essa necessidade. A Engetron, em 94, foi pioneira no projeto e na produção de no-breaks de pequeno porte com o perfil online. A Engetron é a primeira empresa brasileira a produzir no-breaks de pequena capacidade online. Por quê? Porque essas eram as características apenas dos grandes no-breaks, dos centros de computadores que normalmente ficavam na sede das empresas, tinham um consumo de energia bastante elevado e, com isso, atendia a demanda daquele momento no que diz respeito às operações online, ou seja, não podem parar. De 2000 para cá, nós estamos em 2026, é uma mudança extremamente significativa, porque hoje os processos todos são online. Você não admite hoje que uma máquina operando tenha tempo de comutação da energia da rede para a energia do no-break, e nem vice-versa. Então, os no-breaks hoje utilizados em ambientes de TI, em laboratórios, na indústria em si, nos ambientes de operação crítica, não é permitido, não é possível mais utilizar no-breaks que não seja um no-break online. Além desse aspecto, vem a questão que é o tratamento da energia elétrica. A energia elétrica, ela carece agora de um tratamento para que as máquinas não sofram as máquinas de operações críticas não sofram com as interferências eletromagnéticas que surgem na rede elétrica a partir de descargas atmosféricas, radiofrequências, distorções harmônicas e coisas do tipo. Então, os no-breaks, desde no pequeno no-break, há um no-break, nós temos aqui na mesa três fabricantes de no-break, nós temos a NHS aqui, né? Nós temos aqui do outro lado o no-break da marca Lacerda, e nós temos aqui à frente o no-break da marca Delta. Então, só para você contextualizar o perfil dos no-breaks. Esse no-break é online, esse no-break também é online, esse daqui é um tipo diferente, é um tipo interativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que é um no-break que, embora não seja online, mas ele tem um tempo de comutação muito pequeno, pois ele hoje é dotado de sistema de microprocessamento. O microprocessador tem uma velocidade extremamente avançada, de modo que antes mesmo da energia faltar, do ponto de vista físico, ele já percebe a decadência, vamos dizer assim, a diminuição do nível de tensão que ele está monitorando, e aí já processa o andamento da comutação rede-inversor. Dessa forma, eu espero estar contribuindo com as pessoas que nos ouvem e assim formando opinião a respeito de no-breaks, que é uma máquina importantíssima no mundo em que se vive, na era do conhecimento em que se vive, e também envolve a qualidade da energia elétrica. Normalmente, quando se fala em no-break, a primeira percepção que se tem, o primeiro entendimento que se tem, é que no-break é para operar na falha de energia. Não só isso, ele é para dar continuidade operacional e tratar a energia elétrica de modo a fornecer energia de alta qualidade aos equipamentos que estão sendo alimentados pelos no-breaks. Então, num outro vídeo, nós vamos tratar das qualidades dos no-breaks, dos tipos de no-breaks, para oferecer, assim, uma melhor e maiores informações aos nossos clientes. Obrigado, estamos aí sempre a oferecer os nossos serviços da Enetel e da Enerline
para os clientes que precisem, que tenham a necessidade de utilizar no brake e no brake de qualidade. Valeu? Obrigado.